Glória a Deus, falando a respeito da obra de Deus. Romanos 12, o verso 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Vamos ficar só nesse verso. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, a palavra de Deus está falando para nós não sermos falsos, para nós não sermos fingidos. Na frente é uma coisa, por detrás é outra. Na frente daquela pessoa, você abençoa ela, você diz que ela é uma bênção, você diz que está tudo certo, você concorda com ele, você concorda com ela. E quando ela vira as costas, você fala outra coisa. O amor seja não fingido. Deixar o mal e apegar o bem. Quem é o bem? É Deus. É a verdade. É aquilo que é bom, é aquilo que é a verdade, é aquilo que é a pureza. É tudo aquilo que é limpo, que é santo, que é feito de coração e não de fingimento. E aqui a palavra de Deus está falando, o amor seja não fingido. E falando a respeito da obra de Deus, nesse sentido de amor não fingido, eu não concordo com certas coisas que às vezes eu vejo. Às vezes eu estou errada, quem sabe é Deus, quem me julga é Deus. Eu não posso me julgar, eu não posso fazer aquele julgamento carnal, mas quem me julga é Deus. E tem coisas que às vezes eu vejo em algumas igrejas que eu fico assim, pensativa. Às vezes a igreja tem tanto visitante, né? Tá uma benção ali o culto, falando sobre o culto. Tá uma benção ali o culto, tem tanto visitante, uma benção que eu falo assim, tá na hora de pregar aquela palavra de salvação, né? De arrependimento. E aí tá ali os visitantes. E ali quando sobe a mulher de Deus, o homem de Deus, ele, em vez de cumprimentar os visitantes, cumprimentar a igreja, dar um sorriso. Muitas vezes aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus sobe no altar carrancudo e abre um versículo, e abre a Bíblia ali com a cara feia, cara fechada, semblante fechado. E agoniado, parece que com pressa de terminar, mal começou e já começa. Gente, coloca de pé, igreja coloca de pé, igreja coloca de pé. Vamos ler um versículo aqui, aí lê o versículo, mas também não explana, porque às vezes também não está na hora de explanar, né? Aí termina aquele versículo ali, esse versículo eu li só para nós fazer uma oração. Oração é oração, não é mesmo? O que vocês entendem? Vamos fazer uma oração. E ali, em vez de falar para o povo, primeiro cumprimentar o povo, dar um sorriso, mostrar um semblante alegre, um semblante que tem Deus na vida. Aí manda o povo ficar de pé, lê aquele versículo ali, vamos fazer uma oração. Mas que oração é essa? Às vezes aquela irmãzinha, aquele visitante, aquela visitante nem sabe orar. Em vez de eu orar, por que eu também não posso ensinar ela a orar, né? Então aquela oração ali, aí começa aquela oração. Aquela oração sem pôr a igreja, sem colocar a igreja para pedir perdão. Sem colocar aquele visitante para se humilhar diante de Deus. Porque o certo seria, vamos fazer uma oração, ora comigo. Meu Deus, perdoa os meus pecados. Recebe, Senhor, a minha adoração nessa noite. Senhor, eu estou aqui porque eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero fazer um concerto com o Senhor. Abençoa minha família, me liberta. Em vez
da pessoa subir no altar com essa intenção, não. Muitas vezes sobe no altar com a cara ruim, parece que está nervoso, parece que está nervosa. Aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, e sobe ali parecendo que está triste, que está contrariado, e fala para o povo ficar de pé, e já começa, bate as palmas para Jesus, palma, vamos bater palma 10 minutos aqui. Glória, 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 palma para Jesus, palma, palma. E o povo fica ali batendo aquelas palmas, aquelas palmas, aquelas palmas. E não sabe para que tá batendo palma. Não sabe para que tá falando glória, glória, glória. Porque não teve explicação. Porque aquela pessoa tá com a cara ruim, aquela obreira, aquele pastor, sei lá, quem for que seja. Isso aqui não é só para nós, isso aqui é para qualquer ministério, essa palavra que eu estou falando agora. E fica naquela agonia ali, 10 minutos batendo palma e dando aqueles glória. E quando termina, a igreja está fria, a igreja está gelada, o pregador continua com a cara feia, o pregador vai pregar, mas prega naquela agonia. Não tem aquela preocupação de falar, Senhor, o que o Senhor quer falar com essa igreja? O que o Senhor quer falar com esse povo aqui agora? Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. O que o Senhor quer falar com esse homem que está triste, que está batido, com essa mulher que está alegre, que está satisfeita, né? Tem gente de todo jeito na casa de Deus, né? O que o Senhor quer falar com a multidão? Cada um precisa de um tipo de alimento, mas o que o Senhor quer falar com essa multidão? O que o Senhor quer falar com esse povo? E aí, em vez de aproveitar aquele culto, em vez de aproveitar aquela igreja que está cheia, às vezes até mesmo de visitantes, pessoas que não servem a Deus, além de que já cansou os coitados, batendo palmas sem parar, sem saber para quê, já colocou eles para dar glória, 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 desenfreadamente, sem explicar por quê. E aí ainda não traz aquela palavra de fé, de esperança, de arrependimento, de renúncia, de poder de Deus. E quando termina aquele culto, muitas vezes aquelas pessoas saem desconfiadas, um olhando para o outro, triste, pensativa, pensando assim, não, eu queria que Deus tivesse falado comigo, mas eu nem entendi aquela mensagem, porque eles pregou lá falando sobre o povo de Israel, mas não explicou direito, eu não entendi direito. E aquele irmão, aquela irmã que estava pregando a palavra de Deus, aquele ministro, começou uma mensagem, depois entrou em outra e fez um rebuliço ali, não deu para entender a mensagem. E o homem de Deus, mulher de Deus, perdeu a mensagem, perdeu a ponta da meada. Gente, vamos vigiar. Nós estamos no final dos tempos, Jesus está às portas. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, se ela sente que Deus não falou com ela, porque ela não prestou atenção. Quem sabe aquela pessoa prestou atenção? Quem sabe aquelas 20 pessoas prestou atenção, mas você perdeu a mensagem. Mas você, quem sabe, não teve aquela preocupação de apresentar aquele jejum, aquele clamor a Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que o Senhor quer falar com o teu povo? E muitas vezes aquele povo sai assim vazio, triste, olhando um para o outro, pensativo. Às vezes não reclama na estrada ou quando chega em casa, não reclama do culto porque é um homem de vigilância, é uma mulher de vigilância, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, prefere se calar, mas lá no fundo ele fala, Senhor, eu sinto que o altar está vazio.
Isso tem acontecido em muitas igrejas. Isso está acontecendo. Aí você fala, não, é final dos tempos, é porque nós estamos no final dos tempos. Concordo. Só que tem um porém. Não é porque nós estamos no final dos tempos que nós não vamos vigiar, que nós não vamos valorizar a obra de Deus. Vamos valorizar. Vamos valorizar a obra de Deus. Não vamos continuar empurrando com a barriga. Como diz o povo, né, o ditado. Não vamos continuar empurrando com a barriga, empurrando de qualquer maneira. Vamos fazer a vontade de Deus. Romanos 12, o verso 9. O amor seja não fingido. Então, não vamos fazer a obra de Deus com fingimento, mas vamos fazer a obra de Deus com perfeição. Deus abençoa. E falando sobre também aqueles irmãos, irmãs, né, que vão pregar, a irmã vai pregar atrás do seu esposo, o irmão vem pregar atrás da sua esposa, não apresenta a esposa para os irmãos, não apresenta o esposo para a igreja. O que custa? A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoa. Você que está nos visitando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você fez a melhor escolha nessa noite, estar na presença de Deus. Ele traz ali um sorriso. Às vezes você sempre prega naquela igreja e hoje você trouxe sua esposa. Gente, hoje eu trouxe minha esposa, eu quero apresentar a minha esposa. Fica de pé aí, meu bem. Ela fica de pé. Gente, aí está minha esposa. Vamos dar um bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Essa é a minha esposa. Gente, vamos tratar a obra de Deus com mais reverência. Isso faz parte. Sabia que isso faz parte? Deus abençoe em nome de Jesus.